Um fagotista estava muito nervoso porque ele não conseguia alcançar o Mi bemol maior. Então ele decidiu informar o seu maestro, o grande Arturo Toscanini. Toscanini simplesmente sorriu e disse: "Não se preocupe, não há nenhum Mi bemol maior em sua música hoje à noite. Muitas das nossas preocupações são como esta. Elas são desnecessárias, sem razão de existir." Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia, ainda relevante neste mundo complexo. Está escrito Canadá, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Alguns anos atrás, o Centro de Estatísticas do Canadá publicou os seguintes fatos sobre níveis de estresse no Canadá. Em 2008, 21% dos homens e 23% das mulheres com 15 anos de idade ou mais relatou que a maioria dos dias eram bastante ou extremamente estressantes. Os idosos de ambos os sexos foram menos propensos a relatar o estresse diário do que os demais canadenses. Em geral, as mulheres eram mais propensas do que os homens a relatar que a maioria dos dias eram bastante ou extremamente estressantes, principalmente entre as idades de 15 a 24 e de 35 a 44. Também, de acordo com o Centro de Estatísticas do Canadá, o stress é um aspecto comum da vida e pode ter consequências negativas sobre a saúde. Essas consequências incluem impactos diretos sobre a saúde mental e o aparecimento de progressão de doenças físicas. Canadenses fisicamente ativos relatam níveis mais baixos de estresse. Idosos com baixo nível de estresse tinham 2 vezes mais chances de gozar boa vida do que aqueles com alto nível de estresse. Nós temos conosco hoje o nosso amigo, médico, Dr. Veriato Ferreira. Doutor, fale sobre a relação entre saúde e o estresse. Obrigado, Bill. Muitos estudos científicos mostram que o stress é potencialmente muito sério para a nossa saúde. Mas antes de continuar, eu gostaria de clarificar o que significa a palavra stress. Deixem-me dizer que nós estamos programados para reagir a situações que nos fazem ter medo. Imaginem a seguinte cena. É noite e você acabou de estacionar o seu carro no parque de estacionamento que está ali próximo e até parecia não ter ninguém. Sai do carro e do canto do seu olho vê um grupo de jovens a caminhar na sua direção. Como é que se sentiria nesse momento? E como é que reagiria a esta situação? Entraria de novo no carro ou sairia a correr? Como é que o seu coração estaria a bater? Muito rápido, não é verdade? Bem, este tipo de reação é perfeitamente normal. Em inglês tem um nome bem descritivo, fight or flight, o que significa lutar ou fugir. O nosso corpo está programado para tê-la, para nos proteger de perigos iminentes, como possíveis agressões. Mas, no entanto, o tipo de situação que descrevi pode acontecer raramente, mas isto não significa que a nossa vida seja livre de stress. Pelo contrário, todos os dias encaramos situações na vida que provocam o mesmo tipo de reações. Situações como muito trabalho para fazer, ou chegar ao fim do mês e pagar tudo o que precisa ser pago, cuidar da família, ou simplesmente chegar ao local de emprego todas as manhãs no meio de tanto trânsito na estrada. A diferença aqui é que, apesar destas situações serem menos perigosas do que aquela no parque de estacionamento, o corpo começa a reagir da mesma maneira e, ao fim de algum tempo, as consequências para a saúde podem ser muito más. Vejamos porquê.
Quando estamos na presença de alguma ameaça, o nosso cérebro ativa um sistema de alarme no corpo todo, que estimula as nossas glândulas suprarrenais a produzirem mais adrenalina e mais cortisol. As consequências são previsíveis. A adrenalina aumenta a frequência do batimento cardíaco e também aumenta a pressão arterial. Por outro lado, o cortisol aumenta a capacidade de raciocínio rápido e aumenta a quantidade de açúcar no sangue. Tudo isto é normal, mas o cortisol também faz outras coisas importantes no corpo. Reduz todo o tipo de atividade não necessária para aquele momento de pânico, como, por exemplo, torna a digestão mais lenta, desliga um pouco o sistema imunitário, que nos protege contra infecções e o cancro, e também diminui o ritmo de crescimento do corpo. Mas com o stress constante, tudo isto começa a enfraquecer o corpo e torna-nos mais vulneráveis a estas doenças. Em situações normais, quando deixamos de estar em perigo, o corpo volta à normalidade. Isto é, os níveis de adrenalina e de cortisol baixam e, consequentemente, baixam também o ritmo cardíaco e a pressão arterial. Mas quando temos situações que nos provocam ansiedade constante, os resultados são semelhantes ao de estarmos constantemente na presença dos ladrões, ou seja, ansiosos e prontos para lutar ou fugir. Muitos estudos científicos mostram que isto pode ser muito mau para a nossa saúde. O stress torna-nos mais suscetíveis a sofrermos de doenças de coração, do cancro, distúrbios do sono, problemas da digestão e de falta de memória e de capacidade de concentração. Também piora a asma e muitos outros problemas. A lista é muito grande, mas vejamos alguns destes problemas em mais detalhe. A adrenalina aumenta a pressão arterial. Isto provoca um endurecimento das artérias. Muita adrenalina também faz com que o coração bata mais rapidamente e aumenta o risco de arritmias. O sangue também pode ficar mais pastoso e assim aumentar o risco da formação de coágulos. Sabia que é interessante que quase metade dos ataques de coração acontecem no espaço de 24 horas após um evento que tenha causado muito stress. Vejamos outro exemplo, o cancro. O stress contínuo reduz as nossas defesas contra as infecções e o cancro, podendo deixar as células cancerosas propagarem-se sem serem destruídas. Mas o stress também é a principal causa de insónia e de impotência sexual. E como vê, este problema do stress pode ter muitas consequências graves, tornando necessário o seu tratamento. Bem, Bill, o programa continua consigo. Muito obrigado, Dr. Ferreira. O website da Saúde do Canadá diz que os seguintes sinais são indícios de que uma pessoa está extremamente estressada. Eles podem incluir sentimentos de tristeza ou culpa, mudança nos hábitos de sono, mudança no peso ou apetite, dificuldade em se concentrar ou tomar decisões, pensamento negativo, perda de interesse, prazer ou energia em algo que antes você desfrutava, inquietação. Bem, eu acho que eu estou muito estressado. Eu convidei para nos ajudar com umas sugestões bem práticas o Dr. Odair Luca. Coisas que cada um de nós pode fazer para ajudar a combater o estresse da vida. Agora, nós reconhecemos que cada um de nós é diferente, mas deve haver algumas coisas que todos nós podemos fazer para minimizar o impacto negativo do estresse em nossas vidas. Dr. Odair Luca, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Ok, Pastor Bill, obrigado pelo convite. O estresse, ele realmente faz parte da vida de todas as pessoas. O grande problema, o estresse é quando nós temos um momento de correria, uma semana mais agitada, é quando existem mais problemas a se resolver. Agora, o grande problema é quando eu entro num circuito de estresse, são dias, semanas, numa grande correria, e eu não diminuo o ritmo, não tenho tempo para descanso, e isso vai influenciando na minha maneira de viver, nos meus hábitos de vida, e aí a pessoa pode entrar numa situação de estresse crônica. Então, o que fazer? Primeira coisa, primeira dica importante, tem que dormir bem. Todo ser humano precisa dormir bem. Dormir o tempo suficiente, 6, 7, 8, algumas pessoas precisam de 8 horas de sono, mas não basta deitar na cama, é preciso desligar a cabeça.
Muitas pessoas deitam para dormir e mesmo dormindo continuam resolvendo problemas, continuam brigando com os outros, continuam pagando as contas. Então é preciso, na hora de dormir, aprender a desligar o computador, desligar a cabeça. E uma coisa boa que pode ser feita nesse sentido é orar antes de dormir, colocar minhas preocupações nas mãos de Deus e na hora que eu for dormir, me desligar dos problemas e da correria da vida. Uma outra coisa importante, uma segunda dica importante é uma boa alimentação, mas não basta ter uma boa alimentação. É preciso comer também com calma, fazer do momento da alimentação um momento de paz. Não adianta nada se eu tenho uma comida boa, mas enquanto eu estou comendo, estou atendendo o telefone, estou pensando nos problemas e isso com certeza vai piorar a situação de estresse. É importante também ter exercícios físicos, a pessoa fazer exercícios físicos, movimentar o corpo, oxigenar o cérebro. Uma outra dica muito importante para situações de estresse é quando eu tiver problemas a resolver, eu aprender a focar na solução do problema e não no problema. E a maioria das pessoas ficam mais nervosas, agitadas, o estresse piora quando eu fico pensando só no problema. E ficar se concentrando no problema não resolve o problema. Então eu tenho que pensar, eu tenho esse problema, quais são as soluções possíveis? Eu tenho essa opção número 1, essa opção número 2, opção número 3, quais são as vantagens e desvantagens de cada escolha e me concentrar no que é que eu posso fazer para minimizar esse problema ou para resolver o problema. Então se concentre na solução do problema e aceite também que existem problemas que não têm solução. Então é importante você entender isso. Outro fator que ajuda muito, outra dica importante para situações de estresse é ter tempo para o lazer, ter tempo para desligar, para passear, para sair com a família, momentos de descanso. E junto com isso há um fator decisivo, que é bíblico inclusive, é ter um dia de descanso. Um dia onde haja um descanso físico, mental e espiritual. E a Bíblia fala exatamente do sábado como um dia que Deus criou para ser um dos maiores remédios para o estresse. E o conselho mais importante de todos é a confiança em Deus. Concentrar a vida de tal modo que eu tenho que fazer a minha parte, fazer o melhor que eu posso, mas entender que eu não vou conseguir resolver tudo de uma vez. Há um tempo para cada coisa, diz a Bíblia. Então, faça a sua parte, mas aprenda a confiar em Deus, aprenda a dar tempo ao tempo e viver um dia de cada vez. É isso. Obrigado, Dr. Luca. Eu compartilho estas estatísticas preocupantes com você por 3 razões. Primeiro, para nos ajudar a reconhecer o tamanho do problema. Segundo, para nos ajudar a ver que se estamos passando por problemas relacionados com o estresse, não estamos sozinhos. E terceiro, e quem sabe mais importante, para nos lembrar que há esperança. Vejam o que a Bíblia diz em Lucas, capítulo 12, começando no verso 22. E disse aos seus discípulos: portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida sobre o que comeres, nem pelo corpo sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerei os corvos, nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um covado à sua estatura? Pois, se nem ainda podeis essas coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem. Não trabalham nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva, que hoje está no campo, e amanhã lançado no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé.
Não pergunteis, pois, que haveis de comer, o que haveis de beber, e não andeis inquietos, porque as nações do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Uma vida livre de estresse é parte do que o Senhor nos oferece. É parte da mensagem do Evangelho. Eu entendo porque o mundo está estressado. Compreendo porque as pessoas estão ansiosas. Eu sei porque elas se preocupam. Eu entendo porque elas têm ataques de pânico. O mundo lá fora é assustador. Pessoas vivem com ansiedade, com preocupações e com estresse. Isso é tão comum que nem sequer falamos em eliminar o estresse das nossas vidas. Nós usamos o termo gerenciar. O mundo irá oferecer-lhe a terapia ou uma longa lista de medicamentos, mas o nosso compassivo Deus oferece uma solução muito melhor. E essa é a eliminação da sua ansiedade por completo. Pare de ser ansioso. Deixe de se preocupar. Pare de ter medo. A palavra preocupação em inglês, worry, na verdade vem de uma antiga palavra alemã, Rügen, que significa sufocar ou estrangular. Ela quer dizer um estrangulamento mental através do medo, ansiedade, estresse e preocupação. Agora, existem apenas dois campos em que você pode se preocupar. Você pode se preocupar com o mundo físico ou você pode se preocupar com o mundo espiritual. Você pode se preocupar com aquilo que é terreno ou que é celeste. E é precisamente essas maneiras que Jesus disse que você não precisa se preocupar. No verso 22, acabamos de ler, ele disse: não andeis ansiosos pela vossa vida. E com isso ele quer dizer que aquilo que você come, ou com o seu corpo, o que você veste, pare de se preocupar com aquilo que é básico para a vida. Em seguida, no verso 32, ele diz: não temeis o pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Não sobrou nada para nós nos preocuparmos, nada para ficar ansioso, nada para se estressar, nenhum motivo para você entrar em pânico. Jesus oferece a cada um de nós uma vida livre de ansiedade. Quando você faz parte do rebanho de Deus, Ele cuida de você. E a preocupação com tudo é eliminada. O apóstolo Paulo disse em Filipenses capítulo 4, no verso 11, não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Eu sei como viver com um salário modesto. Eu também sei como viver na prosperidade. Em tudo e qualquer circunstância, eu aprendi o segredo de estar satisfeito. Qual é o segredo? É confiar em Deus. Às vezes nós temos muito, às vezes nós temos um pouco, mas você sempre terá o suficiente. O salmista escreveu: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Então, se Deus nos deu a vida, se Deus nos redimiu, se Deus tem um propósito para a nossa vida, e tudo isso é de fato uma realidade, então Ele irá fornecer o que precisamos para sobreviver. Veja o livro de Ageu, capítulo 1, começando no verso 5. Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos, semieis muito, recolheis pouco, comeis, porém não vos farteis,
Bebeis, porém não vos sacieis. Vestivos, porém ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos. Pare para pensar e pergunte-se, por que as coisas vão assim? Por que você não tem o suficiente para se alimentar? Por que você não tem agasalho para abrigá-lo do frio? Por que é que o seu salário desaparece? Verso 8 diz: subam ao monte para trazer madeira, construam o templo, diz o Senhor. Aqui está a resposta. O povo havia se esquecido de quem era Deus. Deus, para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas para surpresa de vocês, acabou sendo pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei com um sopro. Aqui está a razão. E por que fez isso? Pergunta o Senhor dos Exércitos: por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Veja de volta no verso 4, ele diz: porventura é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta? Verso 10 e 11, ele diz: por isso retém os céus sobre vós o orvalho, e a terra detém os seus frutos, e mandei vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre o gado, e sobre todo o trabalho das mãos. Deus fez tudo ir mal. Em Salmo 34, verso 10, ele diz: os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aquele que busca ao Senhor, bem nenhum faltará. Vamos voltar em Lucas capítulo 12 e no verso 25. Lá diz: e qual de vocês, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Qual de vós, ansiosos que estejam, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E da tradução Almeida, revista e atualizada. Você sabe o que é um côvado? É a medida da ponta do cotovelo até a ponta dos seus dedos da mão. Acaba sendo cerca de 46 centímetros. Era assim que eles mediam as coisas. Então o verso está dizendo: quem de vocês, por estar ansioso, pode acrescentar 46 centímetros à sua altura? Deus cuida daqueles que pertencem a Ele e lhes são fiéis. Busque o reino de Deus e tudo o que isso implica. Deixe que Ele cuide de todas as duas coisas. Você não precisa se preocupar. Enquanto estivermos buscando com paixão o reino de Deus, Ele promete que vai nos sustentar até o cumprimento do seu plano. Essa é a sua promessa. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por a tua amor, a tua bondade e misericórdia para conosco. Te agradecemos pelo teu sustento, querido Pai. Pedimos que aqueles que se encontram em meio à ansiedade nesta hora possam colocar as suas vidas nas tuas mãos. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe.
Bem, chegamos ao final de mais um programa do Está Escrito. Eu quero agradecer a sua presença aqui conosco. Lembre-se de visitar o nosso website, estaescrito.ca. Lá se encontrará muitas coisas interessantes, incluindo todos os programas estão arquivados lá. Vocês podem mandar um pedido de oração e até podem encaminhar uma doação para o nosso ministério para nos ajudar a permanecer no ar. Bem, o nosso desejo e a nossa oração é de nós estarmos juntos na próxima semana. Até lá, lembre-se, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.